E nesta segunda-feira, a pesquisadora da USP, Michele Prado, contou por meio das redes sociais que foi demitida depois de corrigir uma informação divulgada pela jornalista Daniela Lima, da Globo News. Segundo Michele, a jornalista associou de forma errada os resultados de uma pesquisa feita pelo núcleo, no qual ela atuava, com o suposto aumento de notícias falsas a respeito da tragédia no Rio Grande do Sul. Michele ainda alegou ter sido assediada por Daniela Lima via WhatsApp depois dessa correção. Nas publicações, a pesquisadora também afirmou que a primeira-dama Janja teria envolvimento na criação de uma milícia digital responsável por manipular a opinião pública conforme seus interesses. Diante dessas denúncias, o deputado Nicolas Ferreira anunciou na terça-feira que vai solicitar à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre a milícia digital mencionada por Michele Prado. Bom, Ana, esse também foi um assunto que repercutiu muito hoje o dia todo, inclusive foi trending topics também da rede social X. Para a gente entender e explicar quem nos acompanha, essa Michele Prado, pesquisadora, ela integrava então o grupo monitor do debate político no meio digital, um grupo da USP. Ela então chegou a questionar essa pesquisa que foi feita por esse grupo da USP, que apontava que 31% das publicações que eles avaliaram nas redes sociais, na rede social X, continham sentimentos, eles categorizaram, né, sentimentos anti-governo e anti-instituições. Mas o que a Michele Prado, essa pesquisadora, disse é que essa pesquisa do grupo não chegou a classificar esses conteúdos como sendo mentira, desinformação, fake news, como alguns veículos de comunicação chegaram a repercutir. Michele, então, o resumo da ópera dessa novela, ela foi demitida e disse que chegou a ser questionada por uma jornalista da Globo News, e assim o assunto ganhou uma repercussão grande aí, gigante na internet hoje o dia todo. Bom, vamos lá, Paula. Essa história é o resumo perfeito da Revolução Francesa. Ou seja, a guilhotina chega até para os jacobinos. Aqueles que apontaram o dedo em quem deveria ser guilhotinado, quem deveria perder a cabeça, quem era contra o sistema. No final da Revolução Francesa, eles também foram guilhotinados. E essa é a história dessa moça. Essa moça passou 4 anos demonizando a direita no Brasil, apontando dedos, fazendo postagens sem embasamento científico nenhum, falando de um gabinete do ódio da direita, milícia digital da direita, e pagou o pedágio ideológico para ser aceita pelo Beautiful People, e agora que ela bateu cabeça internamente com o Beautiful People pegou a moça e colocou na guilhotina. Esse é o resumo dessa história. A pergunta que fica é, se ela não tivesse sido desligada dessa força-tarefa aí de pesquisa, ela colocaria a boca no trombone, ela falaria que existe uma milícia digital, um gabinete do ódio, digamos assim, que a Janja ali em torno da primeira-dama, ou ela continuaria pagando o seu pedágio ideológico? Então, Paula, essa briga aí é uma briga de jacobinos, que aqui do lado de cá a gente fica assistindo, porque tudo isso que essa moça está denunciando não é novidade para ninguém, porque a jornalista em si da Globo News, ela, semana passada, disse que o que os civis estavam fazendo no Rio Grande do Sul era tudo fake news, que não tinha civil salvando o civil. A outra jornalista da Globo News disse que a NTT não estava parando os caminhões. Briga de jacobinos, Paula. É isso, não adianta. A Revolução Francesa tem lições muito importantes. E não adianta você pagar pedágio achando que o sistema, que o consórcio vai salvar a sua cabeça. Quando você se tornar um problema, a sua cabeça vai para a guilhotina.
Pois é, Piotr, essa história é um pouco atípica e realmente só veio à tona porque a pesquisadora foi demitida, né? E agora o deputado Nicolas Ferreira, então, solicitou à Procuradoria-Geral da República que investigue as denúncias que foram apresentadas aí pela Michele Prado, que publicou nas suas redes sociais, então é público, qualquer pessoa pode acompanhar ali a troca de mensagens que ela expôs para todos, né? O nome da jornalista, os fatos, enfim, tá tudo público. Paula, me permita voltar um pouquinho no tempo. Na semana passada nós vimos um governador, o governador Jorginho Melo de Santa Catarina, vir a público para dizer ao governo que não era fake news, que estavam parando caminhões e multando os motoristas que estavam levando donativos. Ele, inclusive, estava ao lado de um funcionário da Defesa Civil lá de Florianópolis. Depois vimos o prefeito aqui de Farroupilha dizer que o dinheiro não estava chegando. Também veio a público, ou seja, expôs as vísceras, a incompetência, a inação, a omissão, a vagarosidade do governo em relação a uma tragédia de proporções gigantescas como essa do Rio Grande do Sul. Porque esse é o pano de fundo da discussão toda em relação ao que era fake news ou não, e que tipo de discussão estava sendo travada por uma imprensa que tem verbas do governo, ou seja, escolhas de jornalistas, e agora também o que teria sido usado como subsídio para a informação, que é o estudo desse grupo da Universidade de São Paulo. As pessoas sabem tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as pessoas estão vendo. Mas como há uma acusação muito grave dessa pesquisadora, e convenhamos, ela é uma ex-pesquisadora desse grupo, né, já que ela foi demitida, a demissão dela, eu vou tomar só como um detalhe. Discordâncias acontecem, a razão da demissão precisa ser agora investigada, porque ela está fazendo uma acusação grave, e ela envolve a primeira-dama. E ela diz isso textualmente do texto, né? Não é por detalhes que você entende aquilo, não. Ela diz claramente que a primeira-dama estaria envolvida num grupo, que ela chama de grupo de ódio, né? Disseminação de ódio, uma milícia digital, que, né, para pautar o debate público e da imprensa. Daí que a decisão do deputado Nicolas Ferreira de pedir ao Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República, que investigue cada uma das declarações. Se a demissão foi por esta razão, ou seja, de perseguição a um profissional, é motivo de investigação, e o que disse a pesquisadora, sem nenhum cuidado maior. Ela simplesmente fez uma acusação. Esse tipo de coisa precisa ser investigado. E investigado de forma diligente pelo Ministério Público. Diligente e rápido, por favor, porque esse é o tipo de coisa que não pode perdurar por muito tempo. A verdade é que, vamos lá, né? Abriu-se a tampa, né? A tampa ou a caixa de Pandora da gente ver todas essas coisas que estavam sendo ditas e que ganhavam lá uma grife de universidade, uma grife de um jornalista, de um canal e tudo mais, com as pessoas vendo exatamente como é o Brasil, porque os brasileiros são muito inteligentes e não gostam que você zombe, que você subestime a inteligência deles. Os brasileiros são bem mais do que muitos desses outros brasileiros imaginam. Carlo Cauti, e aí? Eu até queria trazer aqui, porque teve uma outra situação também na rede social, Paulo Pimenta, ministro da SECOM, ele disse o seguinte, aspas aqui, publicou: o número de fake news correndo as redes sociais quadriplicou desde o início da tragédia no Rio Grande do Sul. E aí essa pesquisadora, Michele Prado, publicou logo na sequência abaixo, perguntou qual estudo, ministro, perguntou, quadriplicou como? Porque está muito comum, as pessoas soltam os números assim, né? Sem dado, sem uma pesquisa, sem um embasamento. Mas, Paulo, aí você tem dois pesos e duas medidas, né, Piotr? Mas aí o chefe dele faz isso. O Lula é useiro e vezeiro nesta prática. Ele tem um vídeo dele, a gente reproduziu aqui, que saía falando um monte de coisa, milhões. A Marina Silva disse isso agora, o Silvio lembrou disso acho que ontem ou Sim. na semana passada, sobre essa questão lá de Davos, da reunião de Davos deste ano, em que tinha lá 110 ou 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Quer dizer, porque vem do governo, é verdadeiro. Eu faço parte do grupo de jornalismo. É um equívoco, né? O governo é um equívoco. Não, se questiona, só que nesse momento, questionar o governo, você é criminalizado, está questionando o governo. E isso não é da democracia. Isso, na verdade, é coisa de ditadura.
Quando governos começam a se aproximar de veículos de comunicação, é porque eles perderam a razão e estão querendo, obviamente, usar daquele veículo de comunicação. O que era o Právida? Nós temos právidas, digamos, privados no Brasil. Televisivas, né? O que é um negócio que chama atenção. Não, pois é, aqui temos dois problemas. Um é a questão da primeira-dama, ou seja, se essa acusação de que existe um gabinete do ódio, milícias digitais a mando da Janja da Silva, de fato temos um problema gigantesco que deve ser apurado pelo Congresso Federal e eventualmente pelo Ministério Público, também pela Procuradoria-Geral da República. Mas temos um problema também de uma jornalista que ligou para segundo essa acusação feita por essa pesquisadora, uma jornalista ligou para essa pesquisadora para acuá-la, para ameaçá-la, segundo aquilo que está escrito aqui, para insultá-la e, evidentemente, para influenciar a sua imediata demissão. A Associação Brasileira de Imprensa não vai falar nada? Ou a FENAGE, Federação dos Jornalistas, não vai falar nada? Todas as associações de categoria, ou eventualmente as associações de categoria dos professores, dos pesquisadores, do mundo acadêmico, não vão se posicionar sobre isso, porque essa é uma questão, um assunto interno que não merece nenhuma nota, nenhuma explicação, vai ficar tudo por aí mesmo. Então, assim, temos evidentemente dois pesos, duas medidas, inclusive, agora lembrei que o próprio Paulo Pimenta, que solta esses números em total ausência de embasamento, foi nomeado ministro da SECOM após ele mesmo ter duvidado da facada recebida por Jair Bolsonaro em 2018. Esse é o cara que deveria gerenciar a comunicação do governo. Então, assim, é um absurdo atrás do outro que a gente está vivenciando no governo Lula, mas eu concordo com a Ana. É a de revolução que devora seus filhos, né? É a guilhotina que, em um certo ponto, vai chegar. Você sempre terá alguém mais puro do que você que vai te apurar. Então, agora, essa vez aconteceu para essa moça aqui. Ela aparecia regularmente na Folha de São Paulo, no UOL, dizendo que o Brasil era tomado por extremistas, dizendo que o Brasil era tomado por fascista, via fascista em todo qualquer lugar. Você perguntava o horário, é fascista. Então é fascismo até olhando para a lua. E agora ela acaba se tornando vítima do próprio ódio que foi destilado e que acaba alimentando, né? Acaba sendo fagocitado. É uma antropofagia da turma da esquerda, né? Mas só para terminar, ela fazia parte, só para a gente contextualizar do que estamos falando, essa moça fazia, inclusive, essa moça design de interior, tá? Então, me pergunto a capacidade estatística de muita gente que está nesse tipo de centros. Ela fazia parte desse monitor do debate político no meio digital. Esse monitor nada mais é que aquela entidade que disse que na Avenida Paulista, né, em fevereiro, haviam apenas 180 mil pessoas, que em Copacabana, na manifestação do Bolsonaro, haviam 30 mil pessoas. Essa é uma entidade que é coordenada por um professor da USP chamado Pablo Hortelado, que foi um cara que defendeu até o último dia que o terrorista Cesare Battisti era inocente e que ele não merecia ser deportado para a Itália. Então esse é o nível da coisa do que estamos falando. Na página desse monitor não há nenhum quem somos, não há o número de pesquisadores, o currículo deles, não tem nada. Só tem algumas publicações que eles fazem, mas não tem nada que explique quem está fazendo, qual a metodologia dessa pesquisa, etc. Ou seja, é mais uma vez a prova do que a USP se tornou completamente fora de controle, que a gente que é motivada por ideologia e não por busca pela verdade, e a gente acaba vendo esses episódios grotescos que demonstram como temos um problema na academia e no jornalismo brasileiro também, né? Só para complementar, Paula, se os veículos que deram credibilidade às acusações que essa pesquisadora fazia lá atrás, tem que também dar credibilidade agora. É negativo, porque a própria Mônica Bergamo da Folha, a primeira coisa que ela fez foi tentar acabar com a reputação dessa moça, dizendo, não, ela é só design de interiores, então não pode falar. Então, assim... Falta coerência. Falta coerência. Coerência? Essa desconhecida, né? Artigo de luxo isso daí, em boa parte desse grupo da imprensa.